Bom dia a todos, boa tarde, dependendo do horário que vai ser postado o vídeo. Vou tentar com esse vídeo responder às 3 perguntas que foram feitas a seguir da minha palestra o dia anterior, ontem. E as 3 perguntas são em seguidas, uma sobre o naturalismo da teoria dos processos, da metafísica dos processos, sobre o implícito naturalismo, como fonte metodológica, pelo menos, dessa metafísica. Uma segunda pergunta era sobre a hierarquia de níveis, a hierarquia vertical de níveis, primeira ordem, segunda ordem e tal, que através da qual a relação de emergência é definida, pelo menos dentro do framework da metafísica da substância. E terceira pergunta é sobre um certo tipo de fundamentalismo, digamos assim, ou seja, se os processos são ou as quais entre organizações, entre processos e estruturas são mais fundamentais. Bom, eu começaria com o naturalismo e acho que uma resposta breve, sem entrar demais nos detalhes, que a metafísica dos processos sempre é implicitamente naturalista, nasce como uma metafísica naturalista, sobretudo porque se contrapõe à abordagem idealista e empirio-criticista, digamos assim, do 1800, do começo do 1900. E não é um acaso que parece mais óbvio a recusação dos princípios do racionalismo, mas também o empiriocriticismo foi um problema. É suficiente notar que Whitehead, a metafísica de Whitehead nunca foi colocada como uma metafísica de matriz analítica, e a filosofia analítica como movimento nasce no coração do empiriocriticismo, ou pelo menos compartilha vários princípios, pelo menos metodológicos. E, em particular, o naturalismo dela é exato como se manifesta, digamos assim, em particular, assumindo que as características emergentes, tipo a mente, tipo propriedades dos sistemas complexos e tal, não fazem parte da natureza física, tá bom? Em particular. Acho que isso já dá uma resposta suficiente. Por quanto a respeito da segunda pergunta sobre a hierarquia, bom, é fácil. O problema não é tanto evitar uma hierarquia linguística a partir da oposição ao termo ou predicado, por exemplo, mas o problema é que essa hierarquia a maneira absoluta de definir essa hierarquia depende do modelo que se assume para interpretar essa linguagem. E acho que esperava de ter sido mais claro na palestra, mas o problema é que como, por exemplo, na teoria dos conjuntos, assumindo a teoria dos conjuntos, que é uma teoria dos objetos, como modelo da lógica da lógica clássica, chegamos ao problema de dever distinguir entre lógica da primeira ordem e lógica da segunda ordem. Ou seja, se tentamos tratar predicados como objetos, a gente é obrigada, necessariamente, como objetos, ou seja, como objeto da nossa ontologia, é obrigada a subir de ordem. Isso é exatamente aquilo que a gente quer evitar, e se pode evitar não renunciando à linguagem necessariamente, mas renunciando ao tipo de modelo que a gente assume para interpretar essa linguagem. E eu indicava como modelo mais adequado a teoria das categorias, que exatamente permite evitar essa absoluta distinção entre predicado ou fórmula e termo. Eu fiz o exemplo do diagrama, que é um objeto da teoria, mas ao mesmo tempo é uma fórmula, tá bom? Ou seja, um predicado. É um termo e um predicado.
Então, denota um objeto e denota também um conjunto, digamos assim, em termos conjuntistas de um objeto, mas esse conjunto não é um objeto, não pode ser objetizado na mesma maneira. Ehm, Por quanto a respeito da terceira pergunta, eu diria assim, sobre o fundamentalismo. Qual é mais fundamental? Eu respondi já no comentário a palestra, mas quero simplesmente dizer que acho que é uma pergunta que não faz muito sentido dentro da teoria da metafísica dos processos, porque a metafísica dos processos não pretende definir, estabelecer, identificar objetos mais, entidades básicas no sentido fundacionalista, ou seja, qual é a mais básica. Então, para a gente ter um princípio pragmático, digamos assim, para dizer, né, podemos decidir que pragmaticamente é fácil estabelecer que para mim não é muito interessante saber se o processo é mais fundamental que a organização ou a estrutura, mas até que a estrutura me permite de capturar exatamente aquilo que eu quero capturar através da palavra processo, do conceito processo, posso estar tranquilo, ou seja, com o processo eu quero enfatizar um certo dinamismo, uma certa impossibilidade de identificar em maneira absoluta as entidades do mundo, em particular entidades fundamentais. E isso é exatamente aquilo que eu quero. Como posso fazer isso? Como posso falar em maneira clara de processos? Hoje em dia é através de estruturas relacionais, essa é a minha tese. Então, até que elas performam exatamente aquilo que a gente precisa para contrapor, para opor a metafísica do processo, processos e substâncias. Então, estruturas relacionais contrapostas a conjuntos, coleções, extensões em geral. Acho que pode ser suficiente. Um abraço a todo mundo, tchau.